Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula aí, começando o nosso nono módulo. Estamos praticamente esse módulo mais um aí para terminar. Aí hoje esse módulo, se você acompanhar lá no seu PDF que você recebeu, a gente vai falar sobre os fundamentos da igreja. Então é a eclesiologia. A gente vai aprender nesse módulo. Então, trazendo um pouco da introdução, Jesus ele projetou, os seus seguidores, que ministraria à humanidade sobre sendo usado pelo Espírito Santo para isso ter o aumento do reino de Deus. Então esse era o objetivo da igreja. Podemos dizer que é o dom, do dom da igreja é nele mesmo, em Jesus. Então tudo começa por Jesus. Então que você esteja com seu entendimento, sua mente, o Espírito Santo junto com você para a gente ter essa aula. Ela é bastante versículo também, como da última aula ficou muito extensa, eu vou tentar resumir muito essa aula, tá? Então eu vou ler alguns pedaços do versículos ali que eu estou citando, mas você leia ele todo para a aula não ficar muito longa. Então a natureza da igreja, como surgiu, nessa disciplina vamos aprender um pouco sobre a igreja através da visão e do entendimento de Meir Perman, um judeu nascido em 19 de dezembro de 1898 em Edimburgo, na Escócia. Convertido ao cristianismo, autor de livros como Através da Bíblia, Livro por Livro e Conhecendo a Doutrina da Bíblia, do qual extraído os conteúdos dessa disciplina. Então, alguns conteúdos aqui que a gente vai aprender foi extraído até desses livros dele. Meir morreu em 1942, tá? Então aqui a gente vai iniciar como iniciou a igreja, como surgiu, e como ela é chamada, alguns pontos principais da igreja em si, e a gente vai aprender tudo isso. Então, o primeiro, vamos começar a aprender a palavras que descrevem igreja. Então, palavras que descrevem a igreja pra gente, No grego do Novo Testamento, para a igreja é eclesias, que significa uma assembleia de chamados para fora. Então a gente sempre fala, a gente não foi chamado para ficar dentro de uma igreja. A igreja somos nós, então a gente foi chamado para fora, Continuando, o primeiro ali é todo o corpo de cristão em uma cidade. Então isso é a igreja, todo o corpo de cristãos habitando ali em uma cidade. Lá em Atos 11:22 fala da igreja de Jerusalém. Então não tinha igreja física, sabe? Era as pessoas em si. A igreja em Antioquia, aqui, deixa eu ver aqui, em Atos 13:1, então ali era onde havia os profetas, os mestres. Então aí foi iniciando a igreja, o corpo de Cristo nas cidades. Uma congregação é conhecida também, Aí a igreja que se reúne em casas, quando se começou se iniciar a igreja em casa. Hoje a gente tem ali a gente tem os nossos grupos de GRs, então pessoas que se reúnem em casa. Então isso se chama congregação. Lá em Romanos 16:5. Então a gente vê muito isso hoje, nem tanto, mas antigamente, para começar uma igreja, um templo, as pessoas começavam pequenas reuniões na casa delas, e até a nossa igreja, Igreja Embaixada, foi assim, uma reunião que o pastor Maico fazia na casa dele, com os pais dele ali, com poucas pessoas, e foi crescendo ao ponto que a gente vai ter que abrir uma igreja, realmente um templo, porque as pessoas não cabem mais aqui, não conseguimos mais
dar suporte para as pessoas aqui, né? Assim, em questão de ambiente, né? Então teve que crescer, teve que expandir. Então a igreja, ela começa geralmente assim, né? Agora que a gente tem a visão do GR, geralmente quando o pastor quer abrir uma igreja, de repente em outra cidade, ele abre um grupo de GR lá, inicia e aquele GR vai crescendo até que forma um núcleo, né? E depois desse núcleo eles abrem uma igreja ali, né? Com um avivamento que vai vindo sobre aquela reunião. Todo o corpo de crente na terra. Então é a união entre Cristo e a igreja, em Efésios 5:32. Então é o poder de Deus na terra, habitando na terra, né? Em nós, através de nós. Palavras que descrevem os cristãos. Agora aqui, tipo, como que a gente é chamado e por quê, né? Essa questão tudo. Então a gente é chamado de irmãos, né? A gente fala muito lá em Colossenses 3:11. Cristo é tudo que habita em nós. Ele quebra todas as barreiras da religiosidade. A igreja é uma fraternidade e uma comunhão espiritual, né? Ali é abolido todas as divisões e separações da humanidade. Então a gente somos todos irmãos em Cristo, né? E não tem divisões entre nós. A gente somos um com Cristo. Como somos chamados também crentes, né? Que é fé no Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus. Lá em João 20:27, não sejas incrédulo, mas crente, né? Então, por isso que a gente é chamado assim, santos, né? A gente é chamado de santos, consagrados ou piedosos, quer dizer santo, separados do mundo e dedicados para Deus. O que a gente é separado do mundo e consagrado, né? Dedicado a Deus ali. Lá em Atos 9:13, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, né? Então somos chamados de santo. E aqui tem até uma frase que a gente gosta bastante, assim, e é bem forte, e a gente deve tomar posse disso, né? Não somos pecadores tentando ser santo, mas somos santos lutando contra o pecado. Então a gente é santo lutando contra o pecado, contra as adversidades que vêm na nossa vida. Os eleitos, né? A gente é chamado também, que significa que somos escolhidos para um ministério importante, né? Destino glorioso. Lá em 1 Pedro 1, do 1 ao 2, aos eleitos que são forasteiros da dispersão do ponto. Muitos, né, aqui é aquele que fala que muitos são eleitos, né, mas muitos são chamados, mas poucos se fazem ser escolhidos, ser eleitos, né? Então, muitas vezes Deus ele chama vários, né? Jesus, e a gente vê pessoas entregam a sua vida, mas não continuam, não seguem, né? Não se fazem ser escolhido. Somos chamados discípulos, que quer dizer aprendizes, né? Instrutores inspirados por Cristo, em Mateus 27:57, que era também discípulos de Jesus, né? Então a gente é aprendiz do ministério de Jesus. Jesus ele falou, né, que ele iria ao Pai, deixaria o Espírito Santo, a gente faria coisas iguais e até maiores do que ele fez. Então isso é um ensinamento, né? E a gente deve aprender isso, deve buscar isso, que a gente aprendeu na aula passada sobre os dons, tudo isso Jesus ele tinha nele e ele deixou tudo isso para nós aqui através do Espírito Santo. Cristão é religião que gira em torno de a pessoa de Cristo, em Atos 26:28. Por pouco não me convencesse e a me fazer cristão. Atos 26:28. Então, compatível com os princípios de Cristo. Então, você é compatível, você
você quer aquilo ali, quer viver aquilo ali, né? Você é cristão, você realmente segue os princípios de Deus. Os do caminho, né? Esse era muito usado nos dias primitivos ali. Muitas vezes eram conhecidos como os do caminho. Então essas pessoas que iniciaram isso, né? De acordo com uma maneira especial de viver. Então aquelas pessoas tinham uma maneira especial ali de seguir Jesus ali, eles eram chamados assim, os do caminho. Em Atos 9:2, acaso achasse algum que eram do caminho, assim homens como mulheres. Então aqui, né, tá falando um pouco disso. Seguimos o caminho de Cristo, né? Então a gente está no caminho de Cristo ali. Esse era mais usado, hoje a gente não escuta tanto, mas era usado ali no começo, né, da igreja em si. Ilustrações da igreja, né? Agora a igreja em si, o corpo de Cristo, né? Então é a presença de Cristo, o meio da igreja, né? O seu corpo, a vida de Cristo que continua a ter expressão por meio de seus discípulos. Então, assim, o corpo de Cristo somos todos nós unidos, né? E fazendo, levando o evangelho, né? Seguindo os princípios ali, né? E por meio de Cristo, né? Por meio de nós, Cristo aí é levado a outras pessoas, a salvação chega a outras pessoas. Então a gente é o corpo de Cristo ali para expandir a igreja, né? Em João 20:21, também eu vos envio a vós. Então a gente também, né, é enviado. João 15:5, né? Cristo prometeu assumir esse novo corpo. E lá em João daí diz assim: eu sou a videira e vós sois o ramos, né? Aquele que tornam o seu nome em participam de sua vida. Então é aqueles, né, que tomam o nome de Jesus ali e realmente participam da vida, participam ali do corpo de Cristo. A igreja se tem mantido em contato com Cristo, né? Então, assim, Cristo ele não sai da igreja, do corpo de Cristo. Sua vida e suas experiências, né? Então, ali, a igreja foi ungida em Pentecostes, Jesus andou pregando o evangelho aos pobres, curando os quebrantados de coração, pregando libertação aos cativos, e a verdadeira igreja sempre tem seguido em suas pisaduras. Lá em 1 João 4,17, qual ele é, somos nós também nesse mundo. Então, qual Jesus foi, o que ele é, nós também somos nesse mundo, né? O Espírito Santo na igreja pode realizar obras, milagres. Então, através do Espírito Santo agindo na nossa vida, a gente pode fazer coisas iguais a Jesus fez, maiores, por ele estar habitando dentro da igreja. A igreja só manifesta o poder de Deus se o Espírito Santo estiver ali, se Jesus estiver ali naquela igreja. A igreja é um organismo e não uma organização. Organização é um grupo, né? E o organismo ele desenvolve vida, e Jesus ele desenvolve vida. Ele não é uma organização, ele não é uma sociedade, não. Jesus ele é vida, Deus ele é vida, né? O Espírito Santo habitando em nós traz vida. Então é um organismo vivo a igreja. Em 1 Coríntios 12:13, pois todos nós somos batizados em um Espírito, formando um corpo. Então, né, a gente recebe esse Espírito, a gente recebe o Espírito Santo e a gente forma um corpo, que é a igreja de Cristo. Mas Cristo não é somente mestre, ele é a vida dos cristãos.
O que ele fundou não foi uma sociedade que estudasse e propagasse suas ideias, mas um organismo que vive por sua vida, um corpo habitado e guiado pelo Espírito Santo. Então aqui o que eu até falei ali, então somos guiados pelo Espírito Santo. Ele não fez uma organização com ideias, com estratégias, não. Jesus ele estabeleceu vida, né? Somos guiados, o Espírito Santo habita dentro de nós e a vida dele é manifesta através de nós pelo Espírito Santo. O templo de Deus, né? Sois edificados como casa espiritual. Templo é lugar em que Deus habita, né? Seu povo o possa achar em casa. Deus morou no tabernáculo e no templo, né? Então Deus ali no início, né, da igreja, Deus ele habitava no templo, né? Ele habitava no tabernáculo. A Lu vai falar uma aula sobre isso também, então não vou me aprofundar muito, mas hoje ele vive pelo seu Espírito Santo na igreja. Então através do Espírito Santo ele vive na igreja e vive dentro de nós também. Nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo, e ele habita dentro de nós, né? Antigamente era só para ter contato com Deus, né? Para ter sentir a presença de Deus era realmente só no templo, né? No tabernáculo, e esse véu foi rasgado e hoje a gente tem livre acesso através do Espírito Santo à presença de Deus. Em Efésios 2, 21, 22, sois edificados para a morada de Deus no Espírito Santo. Então aqui até o que eu já citei, hoje ele habita dentro de nós. A noiva de Cristo, como a igreja é conhecida, né? A união e a comunhão de Deus com o seu povo. Em Apocalipse 19, 7, sua igreja já está preparada, a sua noiva, né? A igreja que é a noiva, a sua noiva está preparada. Lá em Apocalipse 19, 7 fala, temos uma aliança eterna com o nosso Deus. A gente crê no Senhor Jesus, aceita Ele, é batizado e a gente tem uma aliança com Ele, né? Então a igreja é a noiva de Cristo. A fundação da igreja, né? Considerada profeticamente. Igreja, uma instituição divina que continua a sua obra na terra. Então é a obra que a gente continua aqui na terra, né? E tem um versículo que diz, aqui em Mateus 16, 18, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então a igreja de Cristo, ela veio a ter a existência depois de Pentecostes, depois que o Espírito Santo desceu, ali começou a igreja, né? E tudo edificado em Jesus, né? Que é a nossa pedra, a nossa rocha. Considerada historicamente, em Pentecostes a igreja foi consagrada pela unção do Espírito Santo. O tabernáculo foi construído e depois consagrado pela descida da glória divina. Então ali quando iniciou a história da igreja, né? Davi, ele juntou os materiais para a construção do templo, o seu ministério terreno. Havia juntado os materiais da sua igreja. Edifício que foi dirigido pelo seu sucessor e depois o Espírito Santo que veio, né? Jesus ele ali também no seu ministério terreno, ele juntou materiais para a igreja e que continuou pelo sucessor, que quando Jesus foi, ele deixou o Espírito Santo. E hoje a gente faz essas obras, ora e pessoas são libertas, pessoas são curadas pelo Espírito Santo. Em Efésios 2:20, principal pedra angular desse alicerce é Jesus, né? A nossa pedra angular. Jesus é o centro de toda a igreja. Ele é o início e o fim. Amém? Consegui aí
fazer uma aula bem rápida, resumida, porque a outra ficou muito longa e essa, se eu me aprofundasse bem, iria ficar muito longa também. Então era mais explicando como a igreja iniciou, como ela é hoje, né? A gente viu ali que ela iniciou através de Pentecoste, que Jesus ele iniciou ali, mas não tinha nenhum templo, não tinha paredes que a gente chama ali a igreja em si. Depois começou o templo, depois, né, teve o tabernáculo e ali Deus habitava, e hoje já não. Hoje a gente tem o templo onde a gente se reúne, o corpo de Cristo, mas a presença de Deus ele está tanto dentro da igreja quando a gente se reúne, como dentro de nós, que nós somos templo do Espírito Santo, nós somos a igreja, né? E aí, quando a gente se reúne é para ter comunhão, né? É para estarmos em comunhão com Cristo. Amém? Essa aula é sobre a igreja. Semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso também. A gente vai dando uma aprofundada. As aulas da Lu meio que vão complementar essa também. Bem interessante, né? Estude ali, leia os versículos que eu falei. Eu fui falando bastante aqui porque eles são muito longos e se eu citasse todos eles, as aulas iriam ficar muito longas. Amém? Então que Deus abençoe você. Qualquer dúvida manda aí pra gente também, a gente responde, porque daí tem né, a gente consegue ali ter um trabalho ali de você perguntar e a gente responder melhor do que eu ficar aqui na aula e a aula ficar muito longa para você. Tá bom? Mas acompanhe o seu PDF, tudo que eu falei aqui tá no seu PDF, tem um versículo inteiro, eu citei parte deles ali, só falando específico sobre cada assunto, tá? E estamos aí terminando essa aula, né? E já vamos para a segunda aula. A Lu ainda tem a aula dela, né? Que é essa, e desse módulo primeira aula. E depois a gente já vai para a próxima aula comigo, a segunda. Temos, acho que mais umas 5 aulas aí. E depois tem o pastor Márcio Ramos. Ele vai dar as aulas sobre fim dos tempos, que ele é muito fera, né? Ele tem até um livro sobre isso. Então quem vai dar esse último módulo para vocês, não o último módulo, mas umas aulas sobre os fins do tempo, vai ser ele. Eu e a Lu ainda a gente vai dar o 10º módulo, falando sobre a visão ali da Igreja Embaixada, sobre GR, essas coisas assim. Mas o fim do tempo será aula com ele. Já gera expectativa desde agora, porque ele tem um conhecimento tremendo sobre isso, sobre arrebatamento, tudo que você tem em dúvida aí sobre os fins do tempo. Ele é muito fera e vai ser uma aula muito abençoada para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua semana, né? Que a mão do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, o seu trabalho, suas finanças, que todas as áreas da sua vida seja suprida na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima aula.